Olá! Nesta videoaula de hoje, a gente vai trabalhar para criar este relatório que vocês estão vendo aí na tela no Google Data Studio, né? O que diferencia esse relatório dos outros que nós já criamos, né? Esse relatório agora aqui tem uma área para seleção de período, né? Ou seja, a origem de dados que a gente vai estar utilizando, ela tem um campo de data, e a ideia é a gente selecionar nesse período aqui através desse campo de data, né? Tem aqui os filtros, né, para a gente poder fazer, que a gente já viu na aula anterior. E temos os totalizadores aqui, porém com uma diferença. Esses totalizadores aqui também utilizam filtros, né? Na nossa planilha, a gente vai ter o lançamento dos pedidos e tem a situação do pedido, que ele pode ser faturado ou cancelado. Então aqui a gente está trazendo também os totalizadores, ó, em quantidades de pedidos e também em valores de pedidos, tanto os faturados quanto os cancelados. Então nós vamos ver como criar essa opção de filtro para trazer esses dados separados de acordo com a situação do pedido, né? Aqui seriam a quantidade de pedidos realizados e o valor de pedidos realizados. Depois, uma coisa que tem diferente também dos outros relatórios que a gente já trabalhou é o gráfico de barras aqui, ó, com a opção detalhada de dados. No caso aqui, ó, esse gráfico está listando as filiais e em cada filial ele está trazendo um montante aqui de pedidos faturado em marrom e de cancelados em verde, né? Então a gente vai ver como fazer esse detalhamento aqui também, tá? Aqui tem um gráfico de pizza, que daí é padrão, igualmente como a gente já utilizou de outras vezes. Também tem a parte da tabela aqui, que a gente também já utilizou anteriormente. Então o que tem diferenciado neste relatório é o gráfico de barras, podendo ser detalhado, né? E os totalizadores aqui com filtros, de acordo com uma determinada informação que você queira, né? E o seletor aqui de período que vai utilizar com a data, certo? Aqui a gente tem a planilha criada, então tá aqui, ó, planilha de pedidos Marciel, né? Tem todos os dados aqui da planilha. Notem que agora a gente tem um campo de data aqui e tem a situação aqui, ó, do pedido, né? Essa planilha aqui está gerada já no Google Planilhas, já está disponível. Se você não tem a planilha, lá no Classroom eu disponibilizei a planilha para vocês em Excel. Daí vocês vão ter que baixar essa planilha e criar uma planilha Google e importar os dados dessa planilha aqui. Se você não lembra como faz, olha a primeira aula, né? A aula lá de Drive e Google Planilhas. Vou deixar o link da aula disponível na descrição desse vídeo aqui também. Qualquer coisa você volta lá e olha, né? E aqui tem também o arquivo, né, do PDF, que é este daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Também vou disponibilizar um link direto para acesso a essa planilha do Excel e também vou deixar um link direto para o relatório em PDF também nas descrições desse vídeo. Então vamos aqui acessar o Google Data Studio, né? Já temos aqui os relatórios realizados anteriormente. E o que nós vamos ter que fazer agora primeiro é criar a origem de dados para acesso à nossa planilha de pedidos, né? Lá do Google Planilhas. Então vamos aqui em criar origem de dados, selecionar aqui o Planilhas Google. Aqui ele já está trazendo para mim o planilha de pedidos, ó, que eu criei lá no Google Planilhas, importando o arquivo do Excel, né, para cá. Então já está disponível aqui. Vou selecioná-lo. A página aqui já está certa. A gente vai marcar para usar a primeira linha como cabeçalho. Também incluir células ocultas ou filtradas. Vamos vir aqui em conectar. Ó, já conectou, já deu um nome aqui para nossa origem de dados, ó, a planilha de pedidos Marciel, página 1, então vou deixar desta maneira mesmo, né? E aqui a gente tem os campos, as dimensões, né? Então nós vamos configurar esses dados para que esses dados sejam exibidos corretamente no nosso relatório, né? Então o valor aqui, ó, esse campo valor é o valor unitário do produto. Então ele está como número, mas ele é um valor em moeda. Então eu tenho que vir aqui e alterar, né? Valor em moeda, vai ser soma, ok. Categoria aqui
é texto, tá certo? Código do filial é número, código do produto também é número, porém aqui a agregação é contagem. Eu não vou somar os valores, né? Eu vou contar. Data aqui ele já pegou como data, ok. Estado ele está como código do país. O melhor para ele aqui, informações regionais, é de região. Filial texto, produto texto, ok. Quantidade é numérico e é soma, isso a gente vai somar a quantidade dos produtos. Situação é texto. E total do item aqui ele está como número, ele tem que ser como moeda também, né? Selecionar aqui o real brasileiro e vai ser soma também. E aqui embaixo ele vai contar a quantidade de linhas de pedidos, ou seja, ele vai contar a quantidade de linhas que eu tenho aqui dentro da minha planilha de pedidos, né? Então seriam a quantidade de pedidos lançados lá naquela nossa planilha. Então aqui eu vou chamar de pedidos, ok? Selecionar aqui pedidos, vai ser número, agregação automática, ele vai contar. Agora eu vou vir na opção criar o relatório, né? Selecionar aqui, ele já está carregando. Ele já pergunta se a gente quer adicionar essa origem de dados ao relatório. Então vamos adicionar. Já vai criar aqui para a gente a planilha, né? Já vai estar mostrando alguns dados para a gente aqui. Filial e pedidos, né? O pedidos é o campo automático que ele criou, que vai ter a contagem das quantidade de linhas da planilha, que vai ser a quantidade de pedidos lançados. Esse relatório aqui, a gente já vai vir aqui para alterar o nome dele, tá? Então, clicando aqui em cima no nome, nós vamos colocar já o nome para ele. Vamos chamar aqui, ó, de estatística de pedidos. Vou colocar um tracinho aqui, colocar o meu nome, né? Estatística de pedidos Marcial. E esse cara a gente vai trabalhar ele também com um tema, né? Se a gente visualizar aqui lá no nosso relatório, ó, ele tem um tema aqui em amarelo, né? O nome desse tema é o Groove. Então, nós vamos selecionar aqui a opção, clicando fora em qualquer área, nós vamos estar selecionando o relatório em si. E aqui embaixo, você já tem o tema Groove, ó. É esse o tema que a gente vai assumir. Notem que agora ele já modificou os dados aqui. Então, cada vez que a gente criar algum tipo de formato, com formas, tudo, ele já vai assumir as cores desse tema. Tá? Uma outra coisa neste relatório aqui, ó, a gente vai vir aqui em Layout, a gente vai aumentar o tamanho dele. A largura a gente vai deixar 1200, porém a altura aqui a gente vai alterar também para 1200. Ok? Porque a gente tem bastante componentes de tela aqui, ó. Tem a parte do cabeçalho, os seletores, tem os gráficos aqui e a tabela. Então o ideal é que esse relatório ele seja um pouco mais, a altura dele seja um pouco maior. Tá? Voltando aqui no Data Studio então, vou começar a desenhar aqui o nosso cabeçalho. Então vamos fazer o nosso cabeçalho, vou vir aqui em forma, retângulo. Vou desenhar já aqui mais ou menos do tamanho que ele vai ficar. Ó. Vamos deixar aqui o cabeçalho. Notem que a cor já veio amarela, porque ele já assumiu o nosso tema, né? Eu tenho aqui também já a logo da unidade, então vou arrastar para cá. A logo também eu vou deixar disponível o link nesse vídeo, mas vocês têm acesso também no Classroom já em aulas passadas, né? Vou ajustar o tamanho dela aqui agora, beleza. Tá aqui. Vou colocar agora o meu texto. Vamos clicar aqui em texto. Nós vamos chamar aqui, ó, de estatística de pedidos. Né? Vou selecionar esse cara aqui. Vou alterar a fonte dele aqui, ó, para um roxo. Vou aumentar o tamanho dele aqui para 36. Vou colocar aqui em negrito. Vou colocar também centralizado. Que agora aqui eu posso ajustar a caixa de texto, ó. Né? E agora eu posso ajustar esse cara aqui dentro do meu cabeçalho, né? Deixa eu ajustar ele aqui, beleza, mais ou menos centralizado. Ó. Já fizemos o cabeçalho do nosso relatório, né? Vamos fazer o seguinte, essa nossa tabela aqui, eu vou arrastar ela mais para baixo, para ela não atrapalhar por enquanto, depois a gente vai formatar ela direitinho conforme precisa, né? Vou deixar aqui. Ok. Agora a gente vai trabalhar com o seletor de período, né?
Aonde que eu adiciono um seletor de período para trabalhar com aquele campo de data? A gente vai vir aqui, ó, adicionar um controle. E aqui a gente tem a opção, ó, controle de período. Vou clicar, clico de volta aqui no relatório. E ele já adicionou o meu seletor de período, ó. Selecionando esse cara, olha só o que ele vai fazer, ó. Ele tem aqui uma opção de período padrão, ó. Ou seja, ele está automático. A gente pode ser, ele vai selecionar todos os dados da planilha. Porém, a gente poderia vir aqui e já marcar como esse seletor pode iniciar já com os dados. Aqui a gente tem período automático, ó, mas clicando aqui a gente pode selecionar outras opções, por exemplo. Eu quero o mês passado, eu quero este mês, eu quero esta semana, eu quero ontem, hoje, ou os últimos 30 dias. Isso daqui é legal, ó, dos últimos 30, 28, 7 dias, porque independente da data que tiver lá na planilha, ele vai pegar esses dias anteriores. Isso aqui é bem legal. Então eu posso já trazer ele previamente filtrado com essas informações aqui. Ou eu posso vir aqui e selecionar um determinado período que eu quero que esse seletor já inicie. Então, conforme esse período selecionado aqui, os dados que a gente vai ter aqui dentro do relatório, eles vão mudar de acordo com esse período. Porque a gente tem lá no nosso relatório, lá na nossa planilha, ó, a gente tem o seletor de data. Então esse seletor de período vai fazer esse filtro lá naqueles dados e os totalizadores, os gráficos, tudo vai se moldar de acordo com esse período que a gente selecionar, tá? Por enquanto a gente vai deixar o automático mesmo, ele vai trazer tudo, tá? Aqui é só a gente vai ajustar esse seletor aqui, vamos colocar mais ou menos ele aqui no lado, né? Vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui, vou colocar até o final, que é como ele estava, né? Aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Agora a gente vai ajustar alguns estilos, né, desse seletor. Então, selecionando o seletor, nós vamos vir aqui em estilo. E aqui a gente vai colocar o tamanho da fonte, aqui a gente vai colocar 18, né, para que ele fique um tamanho maior. Vou ajustar um pouquinho mais aqui ele, ó. Vou ajustar até o final. Que daí fica melhor, tá? Selecionamos 18, poderia mexer aqui em cor da fonte, poderia alterar os outros dados aqui de espaçamento, cor de fundo, mas a princípio a gente vai deixar dessa maneira. Até porque o restante de informação ele vai pegar de acordo com o nosso tema, né? Que a gente selecionou o Groove. Então, conforme o tema a gente muda, ele vai mudar essas cores aqui também. Então, por isso que a gente só vai ajustar o tamanho da fonte para que ele fique melhor visível aqui os dados do seletor, né? Aí o que a gente tem mais, conforme o nosso relatório? Nós temos um seletor de filial, né? Então se a gente voltar aqui, ó, a gente tem um seletor de filial, um de categoria, né? E depois a gente vai montar aqui os pedidos, os faturados e os cancelados aqui. Então vamos criar esses seletores de filial aqui, ó. Então eu venho aqui em adicionar um controle, nesse caso é uma lista suspensa, né? Vou selecionar e colocar aqui. Ele já trouxe como padrão para mim o filial, né? Só vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. O restante aqui vai ser os nossos totalizadores, né? Vou aumentar um pouquinho também o tamanho aqui do filial, ajustar aqui alinhado com o seletor de período, né? E aqui a gente vai ajustar alguns dados. Já está pegando o filial, ok, tá tudo em ordem, né? Isso daqui é um dado que a gente até então não tinha antes, né? Dimensão de período, ó, ele já trouxe aqui como data. Ou seja, agora como a gente tem um campo data naquela nossa planilha, qualquer coisa que a gente faça de período vai assumir de acordo com esse campo data. Ou seja, lá quando a gente selecionar o período que alterar uma data lá que eu quero filtrar, todos os dados do relatório também vão assumir essa informação. E por isso que todos os componentes também ele vem com essa dimensão de período. Isso aqui é bem bacana. O campo é filial, eu quero que mostre filial mesmo, né? Porém aqui, ó, ele está trazendo aqui, ó, a ordem, ele está trazendo pela métrica, ou seja, ele vai trazer igual, está aqui embaixo na planilha, ó, vai trazer a quantidade, ordenar pela quantidade de pedidos aqui, né? Mas na verdade, como esse vai ser um seletor para a gente selecionar determinadas filiais, o ideal é que isso seja ordenado em ordem alfabética, que fica mais fácil para o usuário selecionar. Então aqui em ordem, em vez da métrica, a gente vai selecionar o dimensão, que o dimensão é o quê? É o próprio campo filial aqui. E esse dimensão a gente vai selecionar, a ordem aqui a gente vai colocar crescente,
para que ele fique de A a Z. Se eu deixar decrescente, ele fica de Z a A, né? Mas é mais fácil para o usuário, então, ele visualizar os dados em ordem alfabética. Então a gente vai colocar em crescente. E daí aqui em estilo, a gente também vai alterar o tamanho da fonte aqui, nós vamos deixar como 18 também, né? Não vou alterar mais nada de informação aqui, porque não precisa, né? Como a gente selecionou um tema agora, a gente vai usar sempre aquele tema. Então, conforme mudar o tema, ele já vai mudar os dados aqui também. Beleza? Agora a gente vai adicionar mais um controller, né? Podemos fazer até o seguinte, ó, eu posso vir aqui em filial, ó, dar um Ctrl C, um Ctrl V e ajustar esse cara agora aqui embaixo. Em vez de filial, a gente vai selecionar a categoria. Então vou vir aqui no campo controle, ó, vou clicar aqui e vou mudar a dimensão. Já não quero mais filial, eu quero categoria. Então vou clicar aqui, ó. Agora ele já vai filtrar por categoria também lá dos pedidos. O restante já vai estar certinho, ó. Ele já vai fazer a ordenação por dimensão em crescente, em ordem alfabética também. Isso aqui é legal, facilita pra gente, né? Eu vi que uma pontinha aqui do nosso cabeçalho tá pro canto, ó. Vou só ajustar ele aqui. Pronto, agora já ficou melhor. Beleza. Agora nós vamos trabalhar com os totalizadores aqui, né? Então vou vir aqui, ó, adicionar um gráfico total. Vamos clicar nele aqui, vamos adicionar aqui. E esse total aqui é o total de pedidos mesmo. E ele até já selecionou para a gente como uma métrica o campo pedidos, ó, que vai ter a quantidade de linhas aqui da nossa tabela, né? Então se a gente visualizar aqui o total de linhas, ó, nós temos 117, né? Como a primeira aqui é o nosso cabeçalho, então nós vamos ter 116, né? E é isso que ele está mostrando aqui, ó. E é bem isso que a gente quer mostrar aqui, né? Que é 116 a quantidade de pedidos lançados, né? Eu só vou ajustar agora o campo aqui, né? Porque a gente vai colocar uma moldura aqui com um retângulo, né? E vamos colocar um cabeçalhozinho bonitinho ali. E porém esse nome pedidos aqui a gente vai tirar, esse pedidos aqui vai vir para o nome do cabeçalho desse item. Então selecionando esse cara aqui, as informações já tá certa, eu quero de pedidos mesmo, né? O campo de pedidos que vai ter a quantidade. Eu vou vir aqui em estilo, nós vamos ajustar isso daí. Aqui, ó, dados ausentes. Caso ele não encontrasse nenhum pedido, a nossa planilha tivesse zerada lá, ele ia exibir sem dados essa informação. Mas o legal é exibir aqui, ó, com 0. Ou seja, se ele não encontrar nenhum pedido, ele exibe 0. Fica mais legal porque é um campo numérico, né? Aqui agora a gente vai alterar alguns dados, ó. Ele está trazendo em inglês aqui, mas é para ocultar o nome da métrica, ou seja, ele está trazendo qual é a métrica que a gente está usando, no caso pedidos. Então eu vou clicar aqui, ó, ele vai automaticamente ocultar. Aqui o valor da métrica eu vou colocar centralizado, ó, então pode ver que ele já ficou o valor aqui legal para a gente, né? O tamanho da fonte ele tá legal, vou deixar o 28 mesmo, ele já assumiu, né? Não vou precisar alterar mais nada agora aqui. Só vou ajustar agora o tamanho do campo aqui, né? Vou ajustar ele aqui, mais ou menos. Pode ficar até desse mesmo tamanho. Só a gente vai colocar um retângulo, né? Que é um retângulo conforme o modelo aqui, ó. Ele é um retângulo... ele já está em branco, né? Ele já vai assumir esse formato em branco do nosso campo de texto aqui. Não vou precisar colocar um retângulo ao redor aqui. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui, eu vou alinhar ele melhor aqui só. O que a gente vai precisar fazer aqui é colocar um título aqui em cima, né? Só vou diminuir ele um pouquinho mais de tamanho aqui e a gente tem que colocar uma barrinha de título aqui agora. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui em forma, retângulo, e vou desenhar mais ou menos aqui em cima para ele ter a barra de título, ó. Tá aqui em cima, tá alinhadinho legal, beleza, show de bola. E aqui dentro agora a gente vai colocar um campo de texto para ter o título do que se refere a essa informação. Então vou vir aqui, adicionar um campo de texto aqui. Nós vamos chamar aqui, ó, de pedidos, né? Que é a quantidade de pedidos. Esse campo não precisa ser tão grande assim, né? Vou ajustar ele só aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Alinhar ele mais para cima aqui, mais ou menos desse tamanho. E vou colocar agora nesse formato, ó. Eu vou alterar alguns dados, né? Vou colocar ele aqui, ó, centralizado, né? E a cor desse cara é em preto mesmo, só que ele é negrito e ele é um tamanho um pouquinho maior, né?
desses dados. Então, vou colocar aqui, ó, negrito, e vou aumentar o tamanho aqui, acho que a gente está usando 18. 18, né? 18 ficou legal, tá? Então, com o tamanho 18 em negrito, e agora a gente tem o dado da quantidade do pedido aqui embaixo, né? Só vou alinhar o filial aqui com ele, ó, deixar mais ou menos do mesmo tamanho aqui, né? Opa. Deixar ele aqui, alinhar melhor aqui. Opa, cadê? Só marcar aqui. Aí, pronto. Agora está do mesmo tamanho desse meu campinho aqui de pedidos, né? Aí agora a gente tem que fazer a parte do pedidos aqui embaixo, né? Também alinhado com categoria, ó. Então, como eu já tenho esse modelo pronto aqui, ó, eu vou selecionar com o mouse aqui, ó, todos eles, né? Arrastar só até aqui. Vamos lá, carinha. Que daí eu seleciono todos esses componentes aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. E agora aqui eu consigo arrastar esse cara aqui para baixo, ó. Vou alinhar mais ou menos ele aqui, né? E aqui eu vou alinhar o categoria também com ele, ó. Deixar ele alinhado, aumentar o tamanho aqui também, mais ou menos do tamanho dele, né? E agora esse dado aqui, como no nosso relatório aqui, é a quantidade de pedidos, mas é a informação de moeda, ó. Então eu tenho que mudar a minha dimensão, né? O meu campo de controle. Então selecionando agora o componente que tem a quantidade, aqui a gente vai ter a métrica, né? Eu tenho que alterar. Então eu vou clicar aqui e eu vou selecionar o total do item. Por que o total do item? Porque o total do item aqui, ó, de acordo com a nossa planilha, é o valor total que a gente tem em cada lançamento de cada pedido aqui, ó. Então eu somando esse cara, eu vou ter a quantidade em valores dos pedidos, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui. Esse cara ele não coube totalmente aqui, ó. Então eu vou alterar um pouquinho o tamanho da fonte desses caras aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou vir aqui em estilo e vou diminuir um pouquinho a fonte dele. Deixa eu voltar aqui. Ele está como 28, não precisa ser esse tamanho todo não. Vamos colocar aqui, ó, tamanho 24. Esse cara aqui a gente também vai vir aqui e alterar no estilo aqui a fonte dele também para 24. Tá? Porém ele ainda não está inteiro aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o tamanho desses dois itens aqui, ó. Vou selecionar eles todos aqui e vou arrastar para o lado aqui, ó. Aí a gente consegue trabalhar com todos esses tamanhos na largura de todos os componentes. Vou fazer a mesma coisa aqui para pedido, para que eles fiquem bem alinhados, né? Fiquem igualmente, ó. Então eu tenho pedidos em quantidade, eu tenho pedidos aqui em valores, né? O que a gente tem mais no nosso relatório? Tem a parte de faturados e tem a parte de cancelados aqui. Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar os dois, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Tenho agora os dois modelos aqui e vou arrastar aqui para o lado, ó. Deixa eu... Pera aí. Vamos arrastar essa turma aqui para o lado. Aqui, beleza, né? Agora eu vou ajustar. Aqui eu tenho os pedidos faturados. Por quê? Lá na nossa planilha, ó, tem a situação, ó, faturado e cancelado. Então eu quero trazer o totalizador aqui do que eu tenho de faturado. Então é isso que a gente vai alterar. Vou alterar primeiro o nome aqui. Então em vez de pedidos aqui vai ser faturados, né? Faturados. Aqui também, ó, vou alterar, vai ser faturados. Faturados, né? Esse cara perdeu o alinhamento aqui, então vou ajustar o alinhamento de volta a centralizado. E agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar um filtro aqui para que ele conte só os faturados. Então selecionando o nosso totalizador, vindo aqui em dados, ó, a gente tem uma opção de filtro aqui, a gente pode criar. Então vou vir aqui em adicionar um filtro. Quando eu venho adicionar um filtro, eu tenho que informar um nome para ele. Eu vou chamar aqui, ó, de faturados, que se refere aos pedidos faturados. Aqui ele traz a origem de dados que a gente está usando, no caso aquela nossa planilha. E aqui eu tenho opções, ó. Eu tenho uma opção de incluir ou excluir, né? Qual é a diferença? Por exemplo, nessa planilha a gente tem só duas situações, né? Tem o faturados e o cancelados.
Se eu vier aqui em incluir, que é essa primeira que a gente quer fazer, a gente pode selecionar o campo aqui, no caso a situação, ó, e colocar aqui a condição, que se for igual ao que? A faturado. Né? Ou seja, eu quero que ele conte para esse totalizador quando a situação for igual a faturado. Então ele vai incluir na contagem. Mas digamos que nessa planilha eu tivesse mais situações ali. Eu tivesse faturado, tivesse cancelado, tivesse em andamento, né? Eu tivesse mais essa situação. Eu teria 3 ali, né? Eu poderia, por exemplo, se eu quero juntar a faturado e a andamento, porque eu sei que são pedidos que eu vou ter em valor ali. Então o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, mudar para excluir, e excluía quando fosse igual aqui, por exemplo, a cancelado. Ou seja, ele estaria excluindo só a situação cancelado, mas estaria pegando a situação em andamento e a situação em faturado, né? Que eu gostaria de somar. Nesse caso, como a gente só tem 2, a gente vai colocar a opção de incluir e o igual aqui vai ser faturado. Ou seja, quando a nossa linha aqui tiver com a situação aqui, ó, faturado, é o que ele vai considerar. Quando tiver cancelado, ele não vai considerar. E uma coisa importante aqui, ó, estão vendo que a informação é faturado com um F maiúsculo, o resto minúsculo? Então aqui no nosso filtro a gente tem que colocar a informação igualzinha. Senão ele não vai conseguir encontrar e vai trazer zerada essa informação aí, né? Então no caso aqui está incluir situação igual a faturado. Aqui a gente poderia colocar outras opções, por exemplo, contém. Eu quero fazer um filtro em cima do campo filial quando a filial contiver o nome Rio, por exemplo, né? Então, se lá eu tiver uma filial Rio do Sul, tiver uma filial Rio do Oeste, eu posso colocar o contém, então ele vai procurar em qualquer parte do campo e vai trazer aquele filtro daquele acordo, né? Poderia começar com, por exemplo, começar com B, traria todas as filiais que começam com B. E assim por diante. Tem várias opções aqui para selecionar. Nesse caso a gente quer o igual porque a gente quer a informação certeira, né? Que é o que? Incluir no totalizador para ele totalizar apenas quando for faturado. Aqui a gente tem uma opção OU e tem uma opção E, que a gente poderia criar outros níveis aqui, ó. Se eu colocar OU, né? Digamos que a gente tivesse na planilha nessa questão da situação, tivesse o faturado em andamento e o cancelado, né? Ou a situação em aberto, por exemplo. Aí digamos que eu quero esse OU aqui, ó, eu coloco um OU e coloco aqui para incluir a situação também. E quando ela for também igual, por exemplo, em andamento. Deixa eu colocar aqui andamento, por exemplo, tá? O que esse totalizador ele ia fazer? Quando a linha tivesse faturado ou quando a linha tivesse em andamento, lá na nossa planilha, ele iria contar para o totalizador, tá? Ou seja, ele conta o um ou conta o outro. Uma outra coisa que poderia fazer, por exemplo, era eu quero a situação aqui faturado, mas quando a minha filial aqui for igual, por exemplo, a Rio do Sul, eu estaria criando um totalizador que ele iria filtrar. Então, quando a minha linha for faturado e a filial lá na linha também for Rio do Sul, ele vai totalizar. Caso a situação, caso a filial não seja Rio do Sul, seja Blumenau, seja Florianópolis, ele não vai trazer a informação, ele não vai contar. Então a gente consegue fazer essa situação também, tá? Através do ou mesmo através do E aqui nesse caso, né? Quero incluir a filial aqui quando for igual a Florianópolis. Florianópolis, tá? Ou seja, ele vai só considerar quando a situação for faturada e quando a filial for igual a Florianópolis. Então a gente consegue colocar essas condições lógicas aqui de E e OU, né? Ou é um ou é outro, ele vai trazer a informação, e o E é quando a condição das duas tem que ser iguais, ou seja, se for faturado em Florianópolis, no caso do E ele vai trazer. Se eu estiver utilizando o OU, aí nesse caso, quando é faturado ou quando é Florianópolis, ele vai totalizar também, tá? Mas nesse caso a gente vai tirar aqui, a gente quer só o igual a faturado, ó. Eu vou dar um salvar aqui.
Agora notem que aqui ó, na visão, em filtro, ele já está trazendo o faturado. E aqui ele já está filtrando. Então eu tenho 108 pedidos que estão em situação faturado. Agora a gente tem que ajustar essa informação para o valor aqui embaixo. Então vou clicar no totalizador aqui. E agora eu vou vir aqui na opção de filtro. Ó. Vou vir aqui adicionar um filtro. E olha só que legal, ele já tem uma relação de filtros aqui. Então a gente pode vir aqui e marcar o faturado. Eu não preciso vir aqui e criar um novo filtro. Eu já tenho ele, opção aqui. Então eu venho e seleciono ele. Eu já selecionei ele, ó. Ele automaticamente já ajustou os valores dos pedidos também, só trazendo os faturados, né? Agora eu vou copiar e colar para a gente fazer os cancelados. Ó. Vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C, clico aqui fora, Ctrl V e vou arrastar esses camaradinhas aqui mais para o lado também. Ó. Já vou colocar até no canto aqui, ó, que daí fica melhor alinhado. Ó. Vou colocar ele mais para o canto aqui. Já vou selecionar esses caras aqui também, ó. Vou arrastá-los, selecioná-los e vou arrastá-lo para o canto aqui também. Ó. Opa, foi demais, deixa eu voltar. Aí. Agora só ajustar minuciosamente esses caras aqui, ó. Pode ir com Shift e as setinhas aí, que daí ele ajusta melhor. Beleza, agora o filial e o categoria eu posso aumentar o tamanho para ficar mais proporcional aqui, ó. Né? E o alinhamento, opa, um pouquinho mais esse cara aqui. E o alinhamento aqui ó, dos faturados, vou selecionar ele aqui. Vou pressionar Shift e as setinhas no teclado, agora ele já ficou melhor alinhado, né? Agora o que a gente tem que fazer? Tem que mudar aqui, ó. Então em vez de faturados aqui, a gente vai querer trazer os cancelados. Aqui embaixo, em vez de faturados também, a gente quer trazer os cancelados. Cancelados, né? E agora a gente tem que ajustar os filtros dos totalizadores, ó. Então vou clicar nesse totalizador aqui primeiro e eu tenho aqui, ó, o faturados, né? Vou marcar aqui que eu não quero fazer esse filtro e agora eu vou adicionar um novo filtro aqui, que agora em vez de selecionar os faturados a gente vai criar um novo, ó. Vou criar um novo, vou chamar aqui agora, ó, de cancelados. Aqui eu posso colocar qualquer nome, né? E agora a mesma coisa que a gente fez antes, ó, incluir, eu quero o campo aqui situação quando ele for igual a cancelado. Cancelado. Eu tenho que trazer informação igualzinho tá na planilha, né? Então lá na nossa planilha, ó, tá o cancelado com o C maiúsculo, o resto minúsculo. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que deixar o nome igualzinho lá, ó. Vou dar um salvar agora aqui, ó, ele já trouxe o filtro e lá ele já filtrou. Então eu tenho 8 pedidos que foram cancelados. Agora eu vou replicar a mesma coisa aqui pro em valor, ó. Vou selecionar ele, tá selecionado. Aqui em dados, ó, ele tá trazendo o faturado, então vou clicar no xizinho para tirar e vou vir aqui adicionar o filtro e agora eu vou selecionar o cancelados, ó, que eu já tenho pronto. Agora ele já trouxe automaticamente a informação ali separada para os 8 pedidos com o valor que é cancelado também, ó. Olha só que legal, né? Show de bola. Agora a gente vai fazer o nosso gráfico de barras, né? Então vou vir aqui, ó, adicionar um gráfico de barras. Vou colocar ele aqui, depois eu formato ele bonitinho, né? Vou colocá-lo aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele já aqui, né? A ideia é que ele tenha esse tamanho aqui do... Eu vou aumentar um pouquinho mais. Não precisa ser tão pequeno, né? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Isso. Ele tem poucas... Vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Então aqui agora nós temos o nosso gráfico de barras e a gente tem que ajustar de acordo com o nosso relatório. Se a gente for lá ver, ó, é um gráfico que ele traz a filial, utiliza como métrica o total do item, né? E ele tem o detalhamento aqui da situação, ó, que é o faturado e o cancelado. Então selecionando o nosso gráfico, primeira coisa, em dimensão eu não quero a categoria, então eu tenho que vir aqui e alterar para a filial, né? Posso vir aqui e selecionar a filial, né? Métrica não é pedidos, é o total do itens, então a gente vem aqui em métrica e seleciona o total do item, porque eu quero em valor, né? Selecionar o total do item, né? Beleza. O que a gente tem aqui? Tem a classificação. Classificar, a gente vai classificar por total do item e por decrescente mesmo. A gente vai trazer o maior para o menor, tá? É o que a gente quer avaliar no gráfico aqui. Ok.
Feito isso, eu tenho a questão de detalhar, né, entre faturados e cancelados, ó. Então aqui a gente tem uma opção de dimensão detalhada, ó. Então eu posso vir aqui e adicionar. Posso vir aqui ou eu posso arrastar o campo daqui para cá, ó, dá na mesma, né? Posso arrastar o campo ou selecionar qual campo que eu quero. E olha agora, ele já trouxe aqui detalhado, ó. Em cada filial ele já vai estar mostrando os faturados e já vai estar mostrando os cancelados automaticamente para a gente aqui. Agora eu só vou mudar o estilo, ó. Vou vir aqui em estilo do meu gráfico, né? Vou clicar aqui, ó, mostrar rótulos de dados, então ele já vai estar mostrando os valores aqui pra gente, né? Engraçado que ele não assumiu o tamanho aqui, né? Deixa eu ver, arrastar e aumentar. Ah, agora foi, ó. Beleza, agora ele já assumiu o tamanho também. Vamos deixar menorzinho aqui. Mostrar o rótulo de dados, né? E aqui o que a gente vai fazer também, ó. Eixo Y, ó, exibir o título. Então eu vou clicar. Agora olha aqui, olha, já apareceu o total do item, para dizer o que é esses valores aqui, né? E a mesma coisa eu vou fazer para o eixo X, ó. Vou mandar mostrar o valor. E aqui ele já mostrou o que significa essa informação, ou seja, são as filiais, né? Selecionado isso, beleza, meu gráfico tá legal. Agora só falta eu colocar o cabeçalho, ó. O cabeçalho eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou selecionar aqui o do cancelados, pode ser, ó. Selecionei só o retângulo e o campo de texto. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. E agora eu vou arrastar esse camaradinho aqui para cá, né? Vai ser como título aqui do meu gráfico, ó. Vou alinhar mais ou menos aqui com a categoria, né? Vou aumentar o tamanho dele aqui, ó, para ele assumir todo esse tamanho do gráfico. E agora eu vou arrastar esse camaradinho aqui, esse meu gráfico um pouco mais para cima, né? Opa, arrastei para o lado sem querer. Deixa eu arrastar ele agora aqui. Beleza, agora sim, né? Tá arrastado aqui, eu tenho o meu campo de título bonitinho e tenho o meu gráfico de barras aqui bonitinho também, né? Agora o que eu tenho que fazer? Aqui não é cancelados, né? Tem que alterar o título dele, então se a gente visualizar, ó, pedidos das filiais faturados versus cancelados, né? Então vamos ver aqui, pedidos, opa, deixa eu selecionar de novo, pedidos das filiais, né? Faturados versus cancelados. Tá aí o título para o meu gráfico, né? Agora o que eu tenho que fazer? Criar o meu gráfico de pizza, né? Então vamos vir aqui adicionar um gráfico, vamos selecionar de pizza, vamos colocar ele aqui. Já vou colocar ele mais ou menos alinhado, ó, com esse meu gráfico de barras aqui. Aí, beleza. Já está aqui, vou aumentar o tamanho dele aqui agora para alinhar até aqui com os outros itens, ó. Vou copiar aqui, ó, copiar só o título e o retângulo, né? Um Ctrl C, Ctrl V e vou ajustar esse cara aqui. Vou arrastar ele aqui para cá, né? Deixar ele também alinhado aqui. Ele tá grande, ó. Vou diminuir o tamanho dele aqui. Espera aí que nós já vamos arrastar o bicho aqui. Colocar mais ou menos ele aqui, beleza. Vou aumentar agora o tamanho aqui para ele ficar direitinho aqui no cantinho, ó. Né? E vou colocar ele um pouco mais para baixo, para que ele fique alinhado aqui também, né? Opa, foi menos. Então vou clicar aqui e selecionar ele de volta, colocar ele um pouquinho mais para baixo, ó. Beleza. E agora o nome desse nosso gráfico aí é pedidos por categoria. Então vamos vir aqui e vamos alterar. Deixa eu clicar aqui, selecionar esse cara todo aqui, né? Pedidos por categoria, né? Se eu visualizar o meu gráfico aqui, ó, selecionar ele está trazendo aqui a situação, né? Mas eu quero os pedidos por categoria, né? Pedido por categoria e a métrica eu quero trabalhar em cima dos valores, né? Ou seja, do total do item. Então é isso que eu vou alterar.
Vou clicar aqui. A dimensão não é situação, eu quero categoria, né? Eu posso vir aqui, ó, arrastar a categoria para cá, né? Ou eu poderia clicar aqui em cima e selecionar a categoria, daria na mesma, né? Eu quero pôr categoria, a métrica tá o total do item, beleza, é isso que eu quero mesmo. A classificação eu quero pelo total do item e também em ordem decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor, que é o que ele está fazendo aqui, ó. E já trouxe a categoria, a corzinha bonitinha de cada uma. Era isso que precisava, né? Não preciso fazer filtro, nada. Temos o nosso gráfico aqui, então, pronto também, ó. Agora a gente só precisa ajustar essa nossa tabela aqui, ó. Então, vou colocar a tabela alinhada aqui, junto na mesma proporção dos outros gráficos, né? Colocar ela mais para cima aqui, beleza. Vou aumentar o tamanho dela aqui. E vou ajustar o tamanho dela agora aqui para baixo, ó. Para ela ocupar toda a área aqui, né, do meu relatório, certo? Agora, essa nossa tabela, ela vai ter alguns campos, né? A gente vai trazer o filial, né? Se a gente visualizar, ó, tem filial, situação, os pedidos e o total do item, né? Então, vamos lá. Selecionando ela, filial já está ali. Eu preciso aqui do campo situação, né? Então, vou vir aqui, ó, situação, vou arrastar aqui para baixo, ó, junto com o filial aqui. Opa, fugiu o filial. Deixa eu arrastar aqui para cima. Colocar o filial aqui também de volta. Tenho o filial, vou arrastar o filial para cá para mudar a ordem, né? Tenho a situação, tenho o pedidos, né? Que é o campo que ele vai contar. Deixa eu arrastar ele também para cá. Vamos, cara. Não foi? Posso vir aqui então. Beleza. Vai ser o campo aqui. Ah, ele não vai para cá porque ele é aquele campo automático, né? E esse cara não vai ser como dimensão, né? Ele vai ter que vir aqui como métrica. Ah, ele já está como métrica aqui. Porém, a gente tem que adicionar o total do item aqui, ó, como métrica. Então, vamos adicionar ele aqui também, tá? Por que esses dois campos vão ser como métrica? Porque eles são valores que você vai ter agrupado, vai ter somados, né? Se eu tirasse, por exemplo, o total do item aqui e adicionasse o total do item ali junto com a dimensão, né? Deixa eu colocar lá. Olha só, o que ele vai fazer? Para cada valor do item, se eu não tenho um valor igual, ele não vai agrupar. Então ele vai trazer cada vez um valor aqui. O que ele está agrupando é só a quantidade de pedidos. Ou seja, eu tenho 4 pedidos que o valor é 1960, né? E isso ele vai fazer filtrando conforme a situação e a filial. Então, como esse campo aqui é um de valor, e ele normalmente a gente usa para agrupamento, esse cara, para somatória, para contagem, esse cara não vai ser uma dimensão. Eu tenho que trazer ele para cá, como métrica. Então, se eu colocar como métrica aqui também, ó, tirar de dimensão, o que ele vai fazer? Agora ele está agrupando, ele agrupa por filial e situação, a quantidade de pedidos e a somatória dos valores dos itens. Então, quando a gente tiver campos que sejam da agregação lá de soma, o ideal é que esses campos sejam em métrica e não sejam em dimensão, justamente para a gente poder ter esse agrupamento e essa somatória aqui, né? Porque muitas vezes não interessava para mim eu ter separado os total dos itens aí, de acordo com as filiais da situação. Não, eu quero agrupá-los, eu quero que eles somem. Então, por isso que a gente utiliza como métrica, tá? Fica aí a dica para vocês. Sempre quando a gente tiver um campo em que a agregação dele é de somatória, você sempre vai utilizar ele como métrica. Os outros campos vão ser como dimensão, ou seja, são informações que você vai ter, que você vai ter esses campos como métricas somatórias de acordo com essa informação. Então, no caso aqui, ó, filial, eu tenho Blumenau, Rio do Sul, Curitiba, Blumenau, Rio do Sul. Por que está separando de volta aqui Curitiba, Blumenau e Rio do Sul? Por causa da situação aqui, ó. Como a gente tem o faturado e o cancelado, ele vai trazer para a filial a cada situação também. Porém, as minhas métricas são somatórias, ó. Ou seja, eu tenho 37 pedidos lá para a filial Blumenau com a situação faturado, no valor de 139 mil. Eu tenho 36 pedidos para Rio do Sul na situação faturado com 99.940. Aí eu tenho de novo aqui Rio do Sul, só que porém com a situação cancelada eu tenho 2 pedidos no valor de 8.400.
tá? Ou seja, ele vai totalizar, ele vai somar esses valores e vai agrupar de acordo com as dimensões listadas aqui. E agora aqui a gente vai ajustar esses campos, né? Ó, vou vir aqui nas linhas pontilhadas e vou diminuir a margem aqui e ajustar melhor cada campo, ó. Pedidos já está ali, beleza. Ó, então tem o filial, tem a situação, pedidos e o total do item aqui. E o nosso relatório ele está pronto, ó. Vamos vir agora em visualizar aqui para ver como é que ficou o nosso relatório e também testar as novas opções, né? Ó, já estamos na visualização, olha só como é que está o nosso relatório. E agora a gente pode executar os filtros, ó. Vou selecionar aqui primeiramente, ó, um seletor de período, ó. Então vou clicar aqui, eu posso marcar as datas, ó. Eu posso clicar aqui em cima, ele vai diminuir o nível, ó, ele vem para o ano. Se eu clico de novo aqui, ele já mostra em detalhamento o ano, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, colocar mais para trás, vou selecionar aqui, ó, 2018. Agora eu quero selecionar aqui, por exemplo, janeiro e vou selecionar o dia 1º aqui de janeiro, né? Agora eu vou vir aqui em cima também, ó, vou clicar mais uma vez, ó, consigo vir na parte de ano, vou clicar aqui para o lado, vou selecionar 2018, vou selecionar dezembro, dia 31. Agora, se eu quero aplicar esse filtro, ó, eu clico aqui em aplicar. Agora, notem agora o nosso relatório. Ó, ele já vai se moldar a essa faixa desse período aqui. Ou seja, vai totalizar os pedidos, os faturados, os cancelados, de acordo com os valores nesse período de data aqui. Muito legal, né? Poderia clicar aqui de volta, se eu quero voltar, ó, aqui eu tenho opções. Ó, se eu quero voltar como estava antes, eu posso vir aqui e colocar período automático, né? Clicando em aplicar, ele vai voltar os dados como estavam antes, tá? Aliás, não voltou ainda. Deixa eu ver aqui. Período automático, aplicar. Beleza, vou dar um atualizar na tela aqui. Já está atualizando. Ó, já voltou a informação, né? E como eu falei, no caso da nossa planilha, eles estão com os dados só de 2018 e 2019, né? Mas aqui no seletor, poderia selecionar até as informações de últimos aqui. Claro que se eu selecionar o último 30 dias, ele não vai trazer informação, né? Porque a gente tem só em 2018 e 2019, a gente não tem dados agora em 2021. Mas se tivesse, você poderia selecionar e ele traria informação aqui de acordo com esses últimos. Então a gente pode previamente selecionar um item pronto aqui, como também a gente pode vir e selecionar aqui um período de data específico, né? Eu vou deixar o automático mesmo agora, só para ver que vocês sabem, né? Por exemplo, vamos voltar aqui em editar e digamos que eu trouxesse um período já selecionado aqui. Então eu vou marcar aqui e agora aqui em período padrão, em vez de deixar automático que traz todos, ó, eu vou selecionar aqui o 2018, por exemplo, ó, janeiro, dia 1º, e vou selecionar aqui também. Selecionar aqui 2018, dezembro, dia 31, por exemplo. Quero que traga já do ano de 2018 padrão. Vou mandar aplicar, né? E agora a hora que eu for visualizar, ele já vem filtrado automaticamente essa data, né? O que é mais utilizado é já trazer como padrão os últimos 30 dias, os últimos 28 dias, né? Esse é o legal trazer. Daí se a pessoa quer visualizar diferente, né, daquele mês, ela vem e seleciona o período que ela quer, né? Então só para vocês saberem que existe a opção. Vou voltar aqui em editar, vou manter ali como nosso relatório está o período automático, vou vir aqui e vou selecionar de volta aqui o período automático, vou mandar aplicar e é esse cara que ele vai estar inicializando o nosso relatório, né? Aqui a gente pode visualizar os outros dados também, né? Pode vir aqui trazer o filial, isso aqui a gente já está acostumado a ver, né? Por exemplo, eu quero trazer só Blumenau e Rio do Sul, ele já vai agrupar, ó, clicando fora, ele já excluiu apenas Curitiba e os dados já foram todos moldados aqui só para Blumenau e Rio do Sul, né? Por exemplo, selecionado Blumenau e Rio do Sul, vou selecionar aqui de volta um período, vamos deixar aqui o 2018, né? Só para vocês verem como é legal e fica o relatório quando ele é dinâmico assim. Vou colocar aqui 2018, também dezembro, dia 31. Vou mandar aplicar de volta, né? Estou visualizando. Agora, excluir só Curitiba, tenho Blumenau e Rio do Sul. E eu quero também agora, por exemplo, selecionar por categoria. Aí eu quero só computador e notebook. Eu vou tirar aqui, ó, smartphone e impressora.
Olha só. Então agora ele já se moldou para Blumenau, Rio do Sul e para as categorias computador e notebook. Isso ele já filtrou. No caso não tem nenhum cancelado, tem os 24 pedidos, 24 faturados, pedidos faturados aqui. E o restante de dados, ó, ele já filtrou de acordo com o que eu selecionei, né? Vou só voltar agora aqui para todos de novo, clicar todos aqui, beleza? Trouxe todos. Clicar aqui de volta, trazer todos também, né? E aqui no nosso período vou trazer aqui o automático novamente. Ir aqui para baixo, período automático. Vou dar um aplicar aqui, né? Vou atualizar a página. Já dei um aplicar. Já vai mostrar os dados, ó. Então tá aí o nosso relatório pronto, né? Já direitinho, conforme o modelo passado, né? Poderia agora aqui compartilhar o relatório, né? Ou posso vir aqui, ó, fazer o download do relatório. Posso fazer o download em PDF, né? E distribuir esse relatório de acordo com a informação dele, né? Nesta aula, então, a gente vai ficando por aí, né? E até a próxima. Um abraço aí.